Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amados irmãos, hoje estaremos lendo uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 6, que nos diz coisas redimentadas. Amém? Que nos diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por isso, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquele, porque quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos com âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós,
feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Esta palavra é uma palavra certamente de esperança. É uma palavra que nos diz que Deus, sendo imutável, Ele não muda. Quando Deus promete, Deus cumpre. Deus é tão maravilhoso que a gente tem que confiar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é o caminho. É importante a gente entender e buscar na palavra de Deus o foco para a nossa vida. E o que seria esse foco? Se Deus diz, Ele vai cumprir. Se Deus diz que Ele é o caminho, a salvação e a vida, então eu tenho que ter foco em Jesus. Para quê? Para que eu tenha vida, para que eu permaneça nesse caminho. É importante o foco para permanecer. É importante o foco para a conclusão, para que possamos viver o período na espera de que um dia isso vai acontecer. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. Mas é importante a gente se atentar à voz de Deus, se atentar nas Escrituras, E trazendo Deus esta palavra, a gente tem que ter em mente, irmãos, que eu tenho a minha parte a fazer. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o que eu devo fazer para que eu tenha essa vida? O que eu devo fazer para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida? O que eu devo fazer para que esse tempo eu não perca, não seja um tempo perdido na minha vida? Eu tenho que esperar. E como esperar? Às vezes a gente ouve esperar o tempo de Deus. Deus é poderoso bastante para fazer todas as coisas, e há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Mas quando eu espero esse tempo, eu não posso esperar sentar. Eu não posso esperar que o que Deus promete, sendo Ele imutável, eu não posso esperar parado. Eu tenho que esperar em movimento, porque Deus se move. Então, movendo Deus, eu tenho que também me mover. Como eu vou receber algo de Deus esperando estagnar? Se Ele prometeu uma vitória, porque o caminho, irmãos, assim como é Jesus, o caminho é para ser seguido. O caminho é para você andar, passar por ele. Assim também é na palavra de Deus. Quando eu sei que Deus é o caminho, a verdade e a vida, e eu sei que a palavra do Senhor é Deus, porque Deus é o Verbo se fez carne, eu tenho que ter em mente que eu tenho que me aprofundar nesta palavra para que eu viva a promessa. A gente vai encontrar inúmeras promessas na Bíblia, e estas promessas são para todos nós. E quando Deus promete, Ele já fez, mas Ele nos prepara para receber. E este caminho é importante a gente saber esperar, buscando na palavra, buscando em Deus, porque Ele é o foco. No final de tudo, o foco da nossa vida é Deus, porque esta foi a palavra de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a gente tem que andar em verdade, buscar em Deus essa verdade, buscar em Deus a palavra. Ele é a vida, para que eu viva assim como Deus diz: viva bem nesta terra. É preciso a gente ouvi-lo, e para que eu tenha vida, e vida em abundância, como diz a palavra dele, eu tenho que buscar em Deus.
E Deus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente vê que nessa palavra de Deus a conclusão é chegar a Deus. Porém, para chegar a Deus é necessário seguir o caminho. A gente percebe que o Evangelho ele é voltado a Deus, porque é Deus, é a palavra dele. Então, quando eu sigo este Evangelho, quando eu aceitei a Jesus, quando eu me entreguei a Jesus e passei a segui-lo, como diz a palavra do Senhor, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu aceitei e eu estou seguindo Jesus pelo caminho, estou vivendo o Evangelho, mas é até o fim, é até que se conclua. Então eu não posso parar. Eu não posso parar, porque quando eu paro, eu perco tempo. E tempo é uma coisa que a gente não deve perder. Tempo é valioso, porque entre todas as coisas que a gente consegue conquistar de novo, seja bens materiais, seja pessoas, o tempo ele não volta. Ainda que Deus diga, como ele disse, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Hoje Deus falou no meu coração que quando eu vivo o meu passado, eu estou perdendo tempo. Quando eu paro para simplesmente pensar, pode ser uma coisa para você às vezes bacana, te traz uma alegria, nossa, aquele tempo, aquela coisa. Enquanto você relembra o seu passado, você está perdendo o seu presente. Enquanto você está relembrando o que você viveu, ou que pessoas estiveram, na sua vida, você está perdendo tempo em viver o novo de Deus, em viver com pessoas e momentos felizes do agora, do hoje. E também está estagnado. Você não está prosseguindo no caminho, porque você está parado observando o que já passou. Mas a gente tem que ter em mente que, ainda que seja o mesmo caminho para onde você está indo, eu digo isso na vida material, na nossa vida aqui, terrena, como se fosse uma estrada. Se você vai, você tem que voltar, você vai passar pelo mesmo caminho, você talvez possa ver a mesma paisagem, mas nunca é a mesma coisa, porque o tempo, quando você passou por ali, ele já não volta. Talvez você passe na ida feliz, contente, admirando a paisagem, mas talvez na volta você volte chorando, talvez você volte olhando cabisbaixo e já não repara mais na paisagem, você já não aproveita mais aquele momento. E ainda que você volte triste, você está lembrando de novo, nossa, eu acabei de passar por aqui, foi tão bom, foi tão feliz. Mas com Deus é diferente, não? Com Deus todo dia você vive o novo. Com Deus todo dia este caminho é diferente. Eu estou aqui na igreja hoje, o culto está sendo maravilhoso. Ontem eu também estive aqui. Da mesma forma, o culto foi abençoado, foi uma palavra maravilhosa, mas hoje é novo. Aleluia. É isso que a gente tem que aproveitar no caminho de Deus, tendo em mente que eu, passando e vivendo por este caminho, todos os dias eu serei renovado, todos os dias eu vou viver o novo de Deus. Porque assim diz a palavra do Senhor: não relembreis as coisas passadas, porque eis que eu já fiz coisas novas. Ele já fez. Então quer dizer que quando você acorda, o seu dia é novo. Quando você acorda, Deus já te deu a chance de viver o novo de Deus, porque Ele já preparou para você. É só você viver, abandonar
as coisas que já passou, aproveitar este tempo, aproveitar a promessa, seguir rumo ao caminho que Deus te deu, buscando, vivendo a palavra com mente firme, com foco. Ó, eu estou vivendo o melhor de Deus, ou ainda que não esteja vivendo, Deus já preparou. Porém, o meu foco não é receber, é viver o Evangelho, com o foco de que um dia eu estarei na glória, vivendo com Cristo, com aquilo que Ele me prometeu, porque eu sou servo, porque eu sou filho, e quem é filho tem herança, quem é filho é herdeiro, e a palavra de Deus nos diz que o que Deus preparou para os que o amam, não chegou ao coração do homem, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, o que Deus preparou para os que o amam. Então a gente tem que ter foco que viver este Evangelho, viver este caminho, não é simplesmente viver o material, não é simplesmente viver o que Deus pode me dar nesta terra, porque a palavra de Deus nos diz que tudo passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, ela é eterna. A gente tem que aprender a olhar para todos os dias de nossa vida, vivendo já na eternidade. Deus disse para que não ansiamos para as coisas do mundo, não ansiamos por nada, nem pelo amanhã, porque ele não nos pertence. Mas se você colocar o foco na tua mente, de que breve virá o dia em que com Jesus estaremos na glória, se você colocar esse foco na tua mente, o material não é essencial. Eu não preciso, eu posso, mas eu não preciso, porque a promessa de Deus para mim ela é maior. Você pode ter, você pode conquistar, mas a palavra de Deus também nos ensina: não ameis o mundo, nem o que nele há, porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, de tudo que temos, com toda a força, com toda a alma. É tudo para Deus, é tudo por Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E a gente tem que ter em mente que temos que viver uma vida sensata, uma vida digna, honrada, com responsabilidade, buscando a Deus em todo o tempo. Deus também tem me colocado uma coisa no meu coração que eu achei muito interessante estar falando agora. Talvez é essa palavra que você espera, de que aproveitar o tempo é aproveitar a vida com Deus. Muitas pessoas, eu não estou julgando, quero deixar bem claro isso, colocam Deus em segundo plano. Tenha em mente que eu preciso fazer todas as coisas para obter o melhor desta terra, trabalhando várias e várias horas, tudo bem, é para você conquistar, pois assim disse Deus: comerás do seu próprio suor. Porém, quando chega no seu momento de ter com Deus, eu não vou não, eu estou muito cansado. Deus sabe disso, Deus está vendo, Deus sabe que eu estou quebrado. Ou às vezes no teu secreto, quando você vai orar, é aqueles 5 minutos para pedir, outros para agradecer, mas tem que ser ao contrário. Deus colocou isso no meu coração e você vai entender. Eu tenho que acordar já cultuando a Deus. Eu acordo, eu dobro meu joelho, eu convido Deus para a minha vida, e então eu começo o meu culto. O culto não começa na igreja. Eu já começo a adorá-lo,
eu começo a entregar todas as coisas na mão de Deus, porque Ele é o provedor da minha vida e também na sua. E fazendo isso, se sobrar tempo, eu faço as coisas do mundo. Deus colocou isso no meu coração. Quer dizer o quê? Eu devo parar de trabalhar? Eu devo parar de buscar o meu alimento? Parar de conquistar? Não. No seu trabalho, assim como você levanta e vai orar e vai falar com Deus, permaneça no caminho, permaneça orando, permaneça convidando Deus. Senhor, eu estou no meu trabalho, vem fazer parte comigo, fica aqui do meu lado, fala no meu coração, me fortalece, vai orando, vai adorando, vai intercedendo por vidas. Eu cheguei, eu estou cansado. Não, mas ainda assim eu tenho vida. Eu estou cansado, mas eu não estou quebrado. Eu vou na igreja hoje, eu vou falar com Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem está no caminho não fica parado, pois há um alvo a ser alcançado. E então você vem na igreja, é renovado, é restaurado, mas o culto ainda não acabou. Então eu chego na minha casa, eu falo de Deus para minha família, eu oro mais um pouco, eu fico em espírito, ainda que fazendo outras coisas, com sabedoria nas redes sociais, tem que tomar cuidado. O culto foi maravilhoso, essa palavra de Deus falou muito comigo, eu preciso compartilhar, está aqui no meu coração, então eu vou compartilhar. Você escreve ali o que você recebeu de Deus, pois ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. É importante o que a gente, quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente é cheio da palavra de Deus, você proclamar esta palavra para as pessoas. Se foi bênção para você, abençoa também a vida do próximo, porque nós somos um corpo, Deus é a cabeça e nós somos os membros, é um ajudando o outro, um compartilhando com o outro. Então, quando eu coloco isso na minha mente, eu comecei o meu culto de manhã, eu trabalhei cultuando a Deus, eu fiz outras coisas cultuando a Deus, eu estou de férias, eu não estou trabalhando, eu estou viajando, mas eu estou cultuando a Deus. Eu vim na igreja abastecer, ouvir a palavra, estou cultuando a Deus, cheguei na minha casa, abençoei outras vidas com a palavra, cultuando a Deus, vou dormir agora, vou falar com Deus. E meus irmãos, você vai perceber, você está aproveitando o caminho, você está vivendo o que você recebe, o que você prega, você está cumprindo o que Deus deixou para você cumprir, com foco. E não pare, não tire esta mentalidade, este objetivo, este foco da sua mente, porque ainda não se concretizou o objetivo. Para chegar a Deus, é preciso viver com Jesus. Para chegar a Deus, é preciso a gente se atentar à palavra dele, amar o próximo como a ti mesmo. E como eu vou demonstrar esse amor, se eu sou abençoado na palavra de Deus, eu recebo de Deus um renovo, Deus me liberta, Deus me cura, Deus é a salvação, e eu, sabendo disso, não vou falar para o meu próximo. É preciso a gente se atentar que se Deus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, Ele é a salvação. Ele é o único que pode salvar a tua alma, que pode salvar a minha alma. Não há outro caminho.
para a salvação. Porque o outro caminho que há te leva a perecer. E você, sabendo dessa mensagem maravilhosa que Deus nos trouxe agora, eu te convido a aceitar esse caminho, a aceitar, a viver de verdade, a viver uma vida que você nunca viveu na sua vida, a viver o Evangelho de Cristo, a buscar pela sua salvação. Aceite hoje a Cristo. Encontre a igreja mais próxima, evangélica da sua cidade, e vai se entregar a Jesus. Diga: Senhor, eu te aceito. Diga agora, aí onde você estiver: Senhor meu Deus, eu te aceito. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Eu consagro a ti neste momento tudo que tenho, para que o Senhor me ensine a caminhar pelo teu caminho. Me direciona para que eu não me perca. E eu te aceito, Jesus. E eu vou te servir. Eu vou te seguir. A partir de hoje, eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida transformada. Eu quero viver. Amém? Aceite Jesus, e a tua história será transformada. Amém? Fica na paz de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.